reflexões, não tem como não trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, porque realmente é uma bússola a nos orientar, constituindo assim não só como os princípios doutrinários que norteiam a doutrina espírita, mas, sem dúvida, o Evangelho é uma bússola, é um farol a nos orientar em todos os momentos. E como princípios renovadores, nós trouxemos alguns conceitos de reflexão acerca da renovação mental, como se processa dentro da nossa reforma íntima, que cada um de nós busca realizar mediante circunstâncias e necessidade que se encontram. E a urgência para isso também se constitui um ponto muito particular. Mas a doutrina espírita, ela nos orienta dentro das propostas do Evangelho, que nesta condição que nós estamos, fica inadiável essa renovação, essa transformação, essa reforma íntima, a começando pelas as energias que possam contribuir, a nossa energia mental, a modificação das ideias, a modificação dos pensamentos, do comportamento, das atitudes. E, para isso, um princípio que fundamenta é o processo do princípio da evolução do ser, a imortalidade da alma. Então, nós trouxemos como consideração... E cadê o... Não está aqui. Oh, desculpa. Eu não ia achar mesmo. Obrigada. Nós trouxemos como... Nós trouxemos aqui para as nossas reflexões algum desses que traz, sem dúvida, muito mais conceito quando nós aprofundamos nos estudos. Vinha de Luz, através do nosso querido Chico, da psicografia dele, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Justiça Divina também, outro momento de reflexão que teremos, e a Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Rizzini, ele vai nos ajudar nessas reflexões acerca do processo evolutivo do ser. Mas, para isso, antes de trazer todo o nosso conteúdo, colocamos que sem o estudo reflexivo, diário, contínuo, que nós precisamos realizar, fica difícil essa transformação, porque pelo meio intelecto nós vamos aprendendo esses conceitos, e pelo processo de internalização desses conceitos, que é através desse sentimento, nós vamos conseguindo nos transformar de dentro para fora. Por isso, teremos que aprender. E a casa espírita é esse leque que abre para essa possibilidade. Porque se fora da caridade não há salvação, fora do desenvolvimento do intelecto moral, aonde a escola, mãe, que colocamos assim, traz esses conceitos em vários aspectos da doutrina espírita, em todas suas obras que se conjugam para poder nos impulsionar para esse processo de autotransformação que cada um de nós irá fazer ao seu tempo, ao seu turno. Porque, como falamos, esse princípio baseia-se na evolução. E como cada um de nós estamos em níveis diferentes, mas concorrendo para o mesmo princípio aonde todos nós chegaremos. Então, só nos falta impulsionar para que se dá esse progresso em nós. E assim, nós tomamos aqui essa referência. Não tomeis por modelo neste mundo, mas transformai-vos, renovando nossa mente, fala Paulo para nós. Renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento e vestivos do homem novo. Olha só como Paulo ele enfatiza novamente que essa renovação, deixar esse homem velho, essas ideias, pensamentos atrasados, as imperfeições morais que pertencem ao espírito, que muitas vezes renitente pela uma falta de um conteúdo edificante que possa ressignificar essas ideias. E o Espiritismo traz esse ponto para ressignificarmos todos os pontos que ainda constroem em nós esse homem velho, que ficam estagnados. Então, imaginemos nós em água parada, água morna, que não move. Como gerar esse processo de renovação
que nós buscamos se nós estamos estagnados nos processos que precisam nos impulsionarmos para crescer e para evoluir. Então, esse homem velho, agora nós atualizando-nos na doutrina espírita, trazendo os seus princípios, o seu fundamento, vai nortear essas ideias, porque mexe com esses conceitos e princípios. Se fora da caridade não há salvação, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para comigo, e Jesus amplia essa possibilidade de que nós podemos ressignificar o ontem, agora, no hoje, com novas bases do aprendizado. E por isso a doutrina se estabelece, trouxe para nós esse farol, aonde nós temos essa condição de fazermos essa mudança do homem velho, sem que nós vamos necessariamente fazer esse ponto que muitas vezes nós queremos colocar à força. E o evangelho não se toma pela força. Não podemos impor a ninguém essa aceitação, senão explanar de uma forma amigável, aonde todos poderão fazer suas escolhas, expor suas ideias. Esse é o convite que Jesus nos fala diante do homem que nós precisamos nos tornar, vir a ser um dia, como tal ser de perfeitos, que um dia todos nós atingiremos essa perfeição. Mas se não começar o processo hoje de transformação, dessa mudança interior, como chegaremos lá? Por isso que muitos ficam ainda dentro da roda dos vícios, das imperfeições, que é como água parada, água morna que não move, que fica estagnados e perdemos a oportunidade de crescer, de evoluir nessa vida. Então, o que fala para nós Luís da França, São Luís, esse espírito que se dedicou tanto, trazendo também a contribuição no compilar as mensagens do Evangelho. Vamos ver no Livro dos Espíritos, ele trazendo todas essas considerações importantes para um novo despertar de uma nova era. O Espiritismo vem como o cristianismo, bem compreendido, mostrar ao homem a absoluta necessidade de sua renovação interior pelas próprias consequências de cada um dos seus atos, de cada um de seus pensamentos, porque nenhuma emanação fluídica, boa ou má, escapa do coração ou do cérebro do homem sem deixar uma impressão em algum lugar. Luís da França, está na Revista Espírita, de maio de 1866. Olha só a consideração da importância dessa mensagem para nós, que estamos vivendo, estamos tentando colocar esses princípios que norteiam as nossas existências nesse vigor dessa impulsão, dessa energia. Então, cada momento que essa renovação, cada atitude, cada ato, cada pensamento que tenho, da forma que faço, tudo isso traz uma equivalência da necessidade que nós deixaremos essa energia fluídica, sendo boa ou má, como ele coloca, escapar do nosso coração, do nosso cérebro, pelo conhecimento, pelo intelecto. Nós explanamos as nossas ideias, as nossas energias, e pelo sentimento, que ele simboliza também como coração, nós vamos deixar sair de nós o que há de melhor em nós, ou o que seja, ou que tenhamos de má em nós para o outro. Olha a importância que ele coloca. Então, se nós estamos no processo evolutivo, nós temos sempre que buscar coisas boas, pensamentos, sentimentos que possam comungar, né? Que possam se ajuntar à minha proposta, porque seria incoerência eu buscando no processo de renovação ou tentativas renovadas que possam contribuir para o meu progresso intelecto e moral, e estar fazendo coisa totalmente diferente dessa proposta. Seria uma incoerência doutrinária, psíquica, emocional, intelectual também. Porque o comando vem pelo pensamento. E se aquilo que eu percebo, que eu já concebo pelo pensamento que é certo, mas eu vou agir de forma contrária. Então, não traz resultado de forma nenhuma. Todos os passos precisam estar caminhando, comungando em sequência, para que haja um bom resultado nessa renovação. Então, a gente vai observando que vai partindo dessa produção psíquica, dessa produção mental,
Então, durante todo o dia, nós temos uma produção que o nosso cérebro vai produzindo, os pensamentos, o nosso sentimento, e chega no final do dia ou à noite, quando nós aparentemente deitamos e dormimos, saímos do corpo, o espírito continua nessa produção. E eu vou me alimentar de quê? Primeiro ponto desse processo somos nós. Porque quem vai usufruir da energia boa ou má será a própria pessoa. E antes que essa energia chegue ao outro, ela já se espalhou para mim também. Então, o que poderia contribuir para o meu progresso, muitas vezes eu estou justamente jogando contra esse próprio progresso. Por isso, esse desenvolvimento intelecto-moral ele é muito importante. O conhecimento, através do conhecimento, dos estudos, da literatura que nos interessa, da boa literatura que forma caráteres, que possa aprimorar o nosso conhecimento e dar a cada um de nós, dentro desse aspecto, um refinamento moral, que é a conclusão de tudo, afinal de contas. Então, ele vai nos dizer quais são os valores do espiritismo, porque aí está empregado uma importância muito grande. E nós sabemos que fora da caridade não há salvação, fazer o outro aquilo que não gostaria que fosse feito para consigo mesmo, que esses valores de ética, de moralidade, fossem em ressonância, em correspondência, mas nem sempre é assim. Mas quais esses valores que o Espiritismo nos insiste, que ele repete constantemente para que possamos aprender? O Espiritismo tem como objetivo principais o aperfeiçoamento da humanidade e a evolução espiritual de todos por meio de práticas baseada no amor ao próximo e na caridade. Olha só que isso aí é uma baliza de conduz a cada um para esse desenvolvimento. São princípios que não temos como, por hora e nem por longo tempo, de se eximir. Amor ao próximo e a caridade. Além disso, procura dar uma melhor explicação sobre a nossa realidade, sobre o nosso ser imortal que somos nós. Então, se ela coloca como princípio de valor o outro é um princípio de valor. Porque se nós não apreciarmos o outro, se nós não amarmos o outro, como poderei eu me amar se esse é um princípio que vale para as duas vias? E aqui mais tarde vamos estender amar a Deus, que faz essa conclusão desse tripé, aonde nós nos apoiamos, eu, o próximo e Deus. Então, além disso, ele vai nos trazer ainda mais um refinamento, um desdobramento de todo esse processo intelecto, moral e espiritual que nós precisamos nos reajustar para que aconteça a renovação moral e espiritual. O amor é uma energia inteligente. Isso aí é básico e conhecido de todos nós. O amor move montanhas. O amor ama, traz resultados edificantes de cura de tudo quanto nós conhecemos no aspecto dessa energia de amor conosco e para com o próximo. Ele fala que o intelecto, pelo intelecto, esse desenvolvimento desse amor, que é uma energia inteligente, olha só como ela age. Assimilação do conhecimento superior por meio do estudo. É fundamental conhecer o instrumento, o funcionamento desses instrumentos para melhor utilização. Porque às vezes a pessoa pensa que o que eu estou fazendo é por amor. Começa aí. E não é. E às vezes é o ego que está ali, né? É o orgulho que está comandando. Eu fiz porque eu amo tanto e é contrário à lei do amor. A gente viu isso. Coloca a inteligência a serviço do conduzimento para fazer, espalhar, para ver esse resultado. E nem sempre isso acontece. Mas ele coloca aqui também como amor, como energia, fonte inteligente e afetiva. Desenvolvimento dos sentimentos e plantação de simpatia mediante o serviço do próximo, ou seja, ter empatia pelo outro. Quando nós nos colocamos nesse processo de termos empatia pelo outro, nós nos identificamos com o outro. Esse amor se estabiliza.
Porque naquele amor intelecto, a gente viu, só amando no intelecto, não tem como, porque ele precisa descer e atingir as camadas mais profundas, e somente eu posso dar essa impulsão pelo amor ao próximo e a caridade, como Allan Kardec estabelece. Então, essa empatia pelo outro, ela nasce desse processo que eu me reconheço ao meu irmão. Nós somos um perante ao Pai. Ter empatia nesse sentimento desenvolve a afetividade, desenvolve as nossas virtudes, e são essas virtudes, umas vezes desenvolvidas, é que vai nos impulsionar para sairmos do homem velho, para podermos avançar na senda desse progresso evolutivo. Então, nós somos esse instrumento de transformação de nós, em contrapartida, influenciamos o outro pelo comportamento, pela atitude, pelo exemplo que vamos dar diante dessas modificações. Então, ele coloca para nós, quem precisará se modificar interiormente? Senão todos nós, encarnados e desencarnados também. Porque ainda espíritos imperfeitos como somos, apesar de o planeta estar fazendo o processo de transição, mas ainda não somos espíritos regenerados, precisamos melhorar, modificar cada instante, a cada minuto. E só há um processo de perceber se isso é nos autoconhecendo, é analisando, questionando a nós mesmos, estudando-se a si mesmo. É um processo de buscar perceber e sentir para que lado eu estou indo, para que rumo eu estou tomando, de que forma eu vivo, de que forma eu faço as coisas, é se perceber. Aí vamos ver que tem detalhes, tem situações que precisam ser por nós revista e modificada. Então, todos nós precisamos melhorar interiormente, espiritualmente, moralmente. Essa é a questão. Vem para nós justiça divina, através do nosso irmão Chico Xavier, da sua psicografia pelo Espírito Emmanuel. Ele nos traz nessas considerações e dizer, é necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra. Então, ninguém está a passeio, ninguém está aqui para ter o seu momento de lazer ou descanso, porque está muito cansado, vou para a Terra. Não. Estamos em serviço. Só que a criatura precisa perceber que tipo de serviço eu estou. Ou melhor, a que tipo de serviço eu estou prestando. Tanto para mim, dentro de vários contextos também. Mas ele coloca, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. Todos somos enfermos, pedindo alta. Esses somos nós. Esse é o reconhecimento do espírito que se percebe e sente que ainda tem algo por fazer, que veio com o compromisso de uma tarefa inadiável, veio com o compromisso de uma tarefa que não podemos delegar ou transferir simplesmente para o outro, porque nos pertence desde existências passadas ou adquirida nessa existência, mas é o compromisso das responsabilidades morais e espirituais que assumimos. E para que haja essa renovação, é necessário ter esse ponto a qual todos nós vamos refletir, e o espírito se dobra a isso buscando a realização dessa tarefa. E aí é que entra a doutrina espírita, entra o evangelho, porque vai nos trazer nesse ponto de trabalho, de tarefa, nos dando a condição total de nos percebermos, reconhecermos e nos dar as ferramentas para trabalhar. E aí vamos observar a importância do papel da casa espírita, do trabalho doutrinário exercido na casa espírita, se não nos preparar para esses embates, para o autoconhecimento, para o entendimento, para o trabalho que vamos ter, que não é só e não continua só na casa espírita, principalmente desafios lá fora, onde nós vamos precisar estar comprometidos, porque a gente percebe que tem gente com muitos compromissos, mas sem nenhum comprometimento, que é diferente. Estar comprometido é estar envolvido na tarefa. E se essa tarefa, que é dos meus débitos passados ou agora adquiridos, e eu não posso delegar que outro vá cumprir essa tarefa que me cabe.
Ora por mim, bota meu nome, Marisa, uma mediúnica. Vamos botar, vamos orar. Hoje mesmo tem um grupo de oração dessa casa que tem um comprometimento de auxiliar esses irmãos toda quarta-feira. Tem um comprometimento, mas aquele interessado, por onde ele também deverá se auxiliar, buscando pelas necessidades dele e pelas ferramentas que possui, da sua contribuição. Precisamos estar no compromisso dessa responsabilidade para conosco. Vamos pedir auxílio, vamos recorrer aos amigos, aos irmãos, mas também vamos fazer a nossa parte. Então, como ele coloca, somos todos enfermos pedindo alta. E para que esse pedido seja atendido, nós teremos que fazer a nossa parte. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que o espírito precisa renovar-se constantemente. Olha só, isso aí é afirmação. Ele precisa renovar constantemente. Não fala, ó, só no verão que você precisa dar uma arrumada na vida, né? Não. É em todos os momentos. Fugir à rotina paralisante. Qual seria essa rotina paralisante que paralisa o espírito, que estagna o espírito nesse processo evolutivo? Só o autoconhecimento da pessoa. O que hoje pode deter e parar uma criatura, já nem falo mais, que todos já sabem. Mas vou falar. O WhatsApp. A mídia hoje nos paralisa, nos detém em horas, roubando esse tempo que muitas vezes, se formos contar, não dará em nada. Só vai roubando de nós o espaço e o tempo, né? Modificando, paralisando, aonde as ideias já não são mais nossas. Então, ele fala, fugir à rotina paralisante por meio da absorção de valores novos. Ou seja, a criatura precisa se renovar constantemente, intelectualmente também, lendo bons livros, boas ideias, bons diálogos, né? Conversas de colóquios espirituais, né? Conversar com nossos benfeitores, com amigos que possam contribuir, que vai edificar. Tem conversas que nós podemos estar ali horas, que produzem energia salutar, que traz benefício para a alma e bem-estar à nossa consciência. Então, esse é um ponto que ele nos chama, né, para absorver novos valores intelectuais e morais através do estudo e da prática do bem. Ele ainda acrescenta mais um pouco. Não basta ter só uma boa conversa ou uma conversa. Ela pode ser boa, mas dali poderá sair para a prática. É a mesma coisa, estamos no estudo, desenvolvendo novas ideias, recebendo novos valores, novos princípios, e não vamos colocar em prática. Vai resultar o quê? Em nada. Temos que fazer essa autoavaliação, essa reflexão, colocar em prática todo o bem possível, porque na medida desse possível são as afirmações, onde eu saio da rotina e vou para o trabalho, para o serviço, fazer a minha vida se movimentar. Senão, cairá no desequilíbrio, na perturbação e na enfermidade. Esse é um ponto aonde nós, conhecendo a doutrina espírita, jamais teremos condições de poder chegar. Observamos nós nesse ponto, esse conceito que é importante para nós. Senão, cairá no desequilíbrio, na perturbação, na enfermidade. Se nós já sabemos de todos esses valores, sabemos de todas essas situações, e o conselho é, porque a prática vai nos ajudar a sair dos processos que poderão trazer o desequilíbrio. Se eu sei e não faço nada, então ele coloca para nós, justamente para não cairmos na tentação, na reincidência novamente dos erros que são cometidos por nós dentro da nossa própria rotina. Então, isso é um princípio que ele nos traz. Então, o que é que nós precisamos fazer diante disso para não adoecer? Porque nós estamos buscando a nossa renovação. Nós precisamos e estamos no processo evolutivo, todos nós. Primeiro, descobrir nossos sentimentos e desejos reais. Realmente, eu tenho e preciso me conhecer. Realmente, o que é que eu sinto? Qual é a minha convicção nesse sentido? Qual é o sentimento real da minha vida? Qual é o sentido da minha vida? Precisamos descobrir esses sentimentos. O que me norteia? O que me move?
para poder perceber, para trabalhar em conjunto o que nós estamos querendo. Porque se não sabermos, qualquer lugar vai se vir, qualquer ideia a gente vai pegar, qualquer mentira a gente aceita, porque a gente não quer avaliar, não quer verificar, não quer comprovar pelos valores que já adquirimos. Porque aí, às vezes é a nossa preguiça intelecto-moral de analisar. Todo mundo está falando que é, eu vou dizer também, né? Porque eu não quero avaliar se é ou não. Aí eu vou adoecer, porque de repente é algo que não está condizente com os valores de Jesus, com os valores e princípios da doutrina espírita, que norteia e pauta as nossas existências. Então, eu preciso entender e sentir essa verdade, avaliar pelo conhecimento, pelo meu processo evolutivo, né, e pelas verdades do Evangelho. Relacionar-se com os outros de acordo com os nossos sentimentos e convicções. Eu achei muito interessante quando ele coloca esse ponto de reflexão, relacionar-se com os outros de acordo com os nossos sentimentos. E aí a gente vai ver sintonia e vibração. De acordo com os nossos sentimentos e as convicções que eu trago, eu posso atrair tanto a saúde como a enfermidade. Depender que grupinho nós estamos participando, de que grupo hoje de WhatsApp, que ninguém mais fisicamente faz grupinho e nem faz panelinha. Tudo hoje é feito pelo WhatsApp. Em que grupo nós estamos? Se é grupos que compartilham sentimentos, que estão ali imbuídos de algo melhor, que traz acréscimo, que traz uma produção para nosso crescimento, que maravilha. Mas se não for, o porquê ficar? Que contribuição? Também não falo nada. Tô no... as meninas não faz, né? Aí muitos amigos me dizem, os amigos me dizem assim, eu não falo nada, não dou opinião. Eu falei, se não fala nada, não dá opinião, e o que está fazendo no grupo? Né? Só está bisbilhotando? Se é algo que não edifica, pensemos. Se é algo que não edifica, que não acrescenta, que não evolui, que não traz benefício de luz, o que nós estamos perdendo tempo? Nós temos que juntar a quem tem no sentimento que possam conjugar conosco para nos impulsionarmos para um caminho melhor. Criar nosso sistema de valores. E para isso nós já temos um norte, um princípio doutrinário estabelecido por Allan Kardec e pelos espíritos superiores que trouxeram para todos nós a imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, Deus, espírito, aí evolução, livre-arbítrio. E aí a gente vai observando que nós temos um princípio, Deus, o próximo, e assim por diante. Então, temos que ter, dentro desse sistema, comungar com esses princípios. Tornar-se produtivo em nossas atividades. Porque quando nós estamos no processo de renovação, de crescimento de todas as nossas áreas, precisamos nos tornar capacidades, desenvolver essas capacidades dentro das nossas atividades, no lar, dentro da família, na casa espírita, na coletividade, na comunidade onde nós estamos. De várias formas, essas capacidades, essas habilidades que vão enriquecendo os nossos valores, nós já podemos contribuir produzindo algo melhor no pensamento que possa contribuir para o crescimento e evolução da humanidade e do nosso planeta. Olha só quantos benefícios a doutrina espírita tem trazido mediante ao estudo contínuo, né? Cada momento, cada situação que estamos atravessando. Eu conheço aqui nessa casa vários irmãos que a gente não vai falar em tempo, em anos, para não dar a idade de ninguém, né? Não entregar a idade. Mas a gente já sente, já observa o quanto de crescimento houve, porque é notório por onde estamos nos encontrando, já percebemos e sentimos uma mudança muito profunda, que enriquece cada vez mais. E isso é fruto de um trabalho ímpar e particular do desenvolvimento aplicado. E aí a gente vai observando que isso traz resultado positivo, porque quando nós percebemos isso, alegramos o nosso coração e percebemos que houve um crescimento de luz interior, porque o esforço foi próprio. Isso aí é muito bonito. E a doutrina espírita faz isso com cada um de nós.
Então, veremos que os valores do mundo material não detêm força persuasiva suficiente para mover o ser humano a tamanho esforço em favor da própria melhoria. Olha só, esses valores materiais que nós muitas vezes gastamos o dia inteiro ali perseguindo. A doutrina espírita não é contra nada disso, de ter e buscar o seu bem-estar material, trabalhar por isso, pelo contrário. Mas ela coloca que, muitas vezes, em apelo a essas forças, pelo o valor que nós damos às coisas materiais, que não transforma, não modifica. O que esses valores precisam estar revalidados diariamente é através desse esforço perseverante, insistente e persistente em favor do espírito. A riqueza maior será e vai estar sempre agregada aos valores do espírito, porque nós somos imortais. Os valores, no sentido empregado ao tamanho dos bens materiais, vai ficar tudo aí, nós já sabemos. Mas da forma também como eu faço e aplico esse valor, também conta muito. Isso aí é importante observar, e a doutrina espírita nos convida a essa reflexão. Ela não nos condena a ter nada. Podemos ter tudo. Tudo já foi dado, como Jesus coloca. Tudo já foi dado. Agora é a forma como nós vamos adquirindo as coisas. Ou as coisas nos adquirindo, o que é pior, ficamos aprisionados pela vaidade, pelo orgulho e assim por diante. Porque saber que não vai levar nada, nós já sabemos. Mas não podemos levar nada materialmente, mas levamos no pensamento. Nós levamos no sentimento. O que é pior, desencarna, fica com toda essa perturbação no plano espiritual. Então é melhor já ir acomodando tudo direitinho enquanto estamos a caminho, dando aos seus valores de acordo o que nós estamos empregando para esse benefício, né? Mas ele diz também assim: setores fundamentais para as necessárias modificações são dessa transformação moral que estamos buscando, né? Relações humanas e produtividade. Diz o quê? Isto é o que há de mais importante para o ser humano. Ser útil à causa, ser útil a si mesmo, ser útil ao próximo, à sociedade. Olha que bacana, né? Termos essa condição de termos esse relacionamento que é produtivo. Relacionamento interpessoal, emocionalmente significativo e desenvolvimento das capacidades potenciais. E nós temos, todos nós temos as nossas capacidades, todos nós temos a nossa luz a brilhar. Cada um no seu processo evolutivo, mas todos nós temos. Esse relacionamento interpessoal, ele é muito importante, principalmente emocionalmente, termos a empatia pelo outro, termos sentimento de amor, termos sentimento de carinho, de respeito, de ética para com o nosso próximo. Nessa relação, dessa troca, que eu faça exatamente aquilo que eu espero que o outro faça para comigo. Não tem erro, isso aí não tem erro. Então, essa situação nós vamos desenvolvendo em linha reta. Ele fala, ou seja, solidariedade, cooperação e produtividade. Essa é a meta do processo evolutivo da criatura humana. Ser solidário ao próximo, cooperação, estabelecendo essa parceria de interação, e ser útil, produzir algo de bom. Porque aquele que convive dentro das relações e não produz nada de bom, precisamos rever esses valores. Precisamos reavaliar como é que estamos lidando dentro das relações, para comigo, para com o próximo e para com o nosso Criador. E aí, ele traz essa compreensão pessoal, ainda falando de justiça divina, como ele coloca para nós. Tão importante perceber, né? A compreensão pessoal apta a permitir que distingamos o código moral próprio para dirigir nossa conduta em seus aspectos conscientes. E então, que a reforma individual estará em andamento, consolidando a renovação mental. Olha só o ponto dessa conclusão que ele nos traz, devido ao entendimento, devido à compreensão que nós chegamos,
Porque se não compreendermos, como iremos nos renovar? Se eu não entendo, se eu não sinto a necessidade que eu tenho que mudar. Porque muitas vezes a criatura, por mais que ela queira, ela não sente que está tudo bem comigo, está ótimo, é assim mesmo. Se ela não perceber e não sentir, ninguém irá fazer essa mudança. E por causa do livre-arbítrio que ela tem, das suas escolhas, nem os bons espíritos vão interferir, porque eles nos respeitam profundamente. Vão deixar nós agirmos. Então, essa compreensão pessoal de entendimento, eu tenho que distinguir dentro do código de valores morais que me norteiam. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender. E a partir desses valores morais que eu vou adquirindo, próprio dentro do que eu estou, dentro da minha ambiência, eu vou refletindo e reconhecendo no outro. Porque esses valores, uma vez que nós vamos trocando, vamos compreendendo, vai elastecendo, desenvolvendo, tomando forma e começa a trazer uma abrangência maior no aspecto da compreensão. Já não são só 2 pontos que se compreendem, mas já é mais pessoas à nossa volta que recebe a emanação desse diálogo que muitas vezes trazemos, que estamos fazendo, quando há uma compreensão, e essa energia começa a soltar, e a gente nem percebe. Está sendo beneficiada para o outro, auxiliando na nossa casa. Por isso, quando nós compreendemos a necessidade do evangelho no lar, por exemplo, aonde fazemos o evangelho no lar, deixando desprender das boas ideias, dos bons sentimentos, daquela interpretação que nós procuramos de toda forma, da melhor forma, para trazer a explanação que possa beneficiar a nossa parte material. E, em contrapartida, isso se amplia para a parte espiritual dos espíritos que ali conosco convivem diariamente. Ou partem das nossas ideias desprendidas para o plano espiritual, auxiliando outros irmãos também. Por isso, já vamos distinguindo esse código moral próprio que vai dirigindo as nossas existências. Sem nem a gente precisar, peraí, vou ver onde está a lei da consciência. Ah, tá aqui. A gente nem precisa mais. Vou ver qual é o código que nós temos para manter o respeito para com o outro. É o número 4, número 5 diz que é isso. Não, é naturalmente vamos dirigindo, sendo dirigidos pela lei suprema, pela vontade superior e atendendo naturalmente, porque uma vez dentro da lei, das leis do Criador, que rege as nossas vidas, nós somos conduzidos. E melhor, quando nós nos deixamos ser conduzidos, normalmente se estabiliza a harmonia e nós saímos do foco da doença, da dor, do desespero. Que a questão, muitas vezes, não é tão somente na questão da dor, por exemplo, mas é a forma como nós encaramos, como nós lidamos com a dor. E no momento que nós estamos ligados com a vontade superior, deixando-nos conduzir pela paciência, pela abnegação, pela caridade, sentimentos que possam trazer o reconforto naquele momento, que por hora às vezes não dá para mudar, mas nós nos encontramos assegurados, e isso é um benefício maior para nós. E aí, por isso que ele diz para nós, né, para dirigir as nossas condutas, e nós precisamos de um bom condutor, um código moral. Enquanto a sociedade desprende e tem os seus códigos morais que precisamos atender, que Jesus diz, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, separando o que são coisas diferentes, porque são valores diferentes. E no final, nós vamos deixar que esse código, né, de amor, esse amor que veio para nos orientar, deixar que Deus conduza as nossas existências, pautada nessa lei da ética e da moralidade de maior nível e grau, que Jesus veio demonstrar na prática como se faz. Então, ele é o nosso guia, Jesus é o nosso guia, que nos oferece essa condição, se assim nortearmos as nossas vidas, pautada nos seus ensinamentos. É então que a reforma individual estará em andamento. Em andamento. Ele não fala, você já concluiu, você já sabe, já está fazendo. Aí o candidato à renovação fala, graças a Deus, já concluí tudo, vou descansar. Não. Está em andamento.
Estamos vir a nos tornar, vir a ser logo mais. Esse logo mais não sabemos. Ainda estamos na terceira posição do processo evolutivo, ainda nos falta muita caminhada, mas já é um ganho muito grande, porque muitos nem em andamento ainda estão, nem de pé se encontram. Então, nós já estamos em vantagem, nós estamos dando curso ao nosso progresso evolutivo, através, agora, do despertar da doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus. Agora estamos dando, novamente, ele está nos dando outra chance. Se antes não sabíamos, agora tomamos conhecimento, nos encorajamos. Já estamos buscando, já estamos caminhando para o perdão. Estamos caminhando para poder validar todos esses conceitos que antes só sabíamos e estava ali na nossa mente, na nossa memória. Não tínhamos nenhuma disposição para colocar em prática. Mas hoje já estamos na prática, vigente, porque nós já estamos atuando na nossa reforma íntima. E podemos perceber, através do esforço, através da perseverança que fazemos conosco mesmo. Senão, não estaríamos aqui hoje, em uma quarta-feira, por exemplo. É sinal de que nós estamos num andamento e vigente com essas leis, atendendo à lei inconsciente ou consciente, mas ela está sendo vista e revista porque nós estamos presentes no estudo de nós mesmos. Por isso, ele fala conosco, consolidando vai te dar a nossa renovação mental. Eu, o próximo e Deus. Então, nós não estamos sozinhos, graças a Deus. Nós temos muitos que nos amam profundamente, está conosco nessa caminhada de renovação. São os amigos encarnados, amigos desencarnados, nossos familiares e principalmente Deus conosco. E essa responsabilidade tornou-se ao ponto que nós nos comprometemos agora, nesse convite que se renova através da doutrina espírita, aceitarmos, estamos estudando o Espiritismo. Isso é uma bênção para as nossas vidas. Então, deixo aqui, meus amigos, essas reflexões. Sei que são simples, mas com um sentimento de amor que eu divido com todos vocês. O aprofundamento, sem dúvida, vai ser contínua, porque o estudo é incessante. Não temos como parar. O que já sentimos no nosso coração, que não temos como voltar atrás. É daqui para frente e para o alto. Boa noite a todos.